você que está em casa acompanhando a programação da Amazonsat, o canal que é cara e a voz da Amazônia e do Amazônida. Seja muito bem-vindo ao seu programa Estilo de Vida, que só está começando na manhã desta segunda-feira, ensolarada aqui na capital amazonense. Você de casa pode começar a semana também interagindo com a nossa produção, porque a sua opinião importa para o canal que é cara e a voz da Amazônia e do Amazônida. O que você está achando do conteúdo e da programação do Amazonsat? Para responder essa e outras perguntas, você precisa participar da pesquisa de satisfação do Amazonsat 2015. Ela está disponível na fanpage do Amazonsat, no Twitter, mas também no nosso site www.amazonsat.com.br. Com o resultado dessa pesquisa, podemos mensurar, planejar novos desafios para o canal, com base nos interesses e desejos do nosso público amazônida. Participe, é super simples, fácil, 2 minutinhos você já terminou, viu? Mas a gente começa também esta segunda-feira literalmente saindo da dieta, porque hoje nós vamos falar sobre o chocolate e os seus benefícios. Tá até difícil ficar aqui no estúdio, viu? Com tanto chocolate que daqui a pouquinho você vai poder conferir. Olha só, tem ao leite, amargo, meio amargo, branco ou com e sem recheio, na verdade. São tantas as opções que fica até difícil escolher o chocolate preferido. Mas na hora de se deliciar com essa guloseima, muita gente fica com a consciência pesada, pensando nos males à saúde e nas altas taxas de calorias. A notícia boa é que, diferente do que muitas pessoas pensam, consumir moderadamente esse alimento pode trazer benefícios para a saúde. E é sobre eles que nós vamos falar a partir de agora com a parceira do programa Estilo de Vida, a nutricionista Rafaela Cabral. Doutora, seja bem-vinda. Eu já estou salivando, fica difícil, viu? Verdade, o cheiro está muito bom aqui. Muito agradável, né? Com certeza. Bom, doutora, como eu falei, a gente tem várias opções para todos os gostos, né? Com cereal, sem cereal, com recheio, sem recheio, com caramelo, sem caramelo. Tem infinitas opções, fica até difícil de escolher no mercado, né? É verdade. Hoje até a necessidade do mercado fez com que modificasse bastante. Você encontra chocolate a 70% acima, a 80%, a 85%, a 90%. Você encontra com lactose, sem lactose, né? Alguns derivados para quem tem intolerância, né? Como o alfarroba adicionado do cacau. Vários tipos de chocolate hoje para agradar a todo o público. Bom, doutora, agora a gente falou que a gente encontra no mercado essa variedade, porém, tem uma outra dúvida também referente a isso, que é em relação ao cacau. Qual seria a melhor opção, o cacau ou o consumo do chocolate em si? Na verdade, duas coisas diferentes, porque quando você consome a fruta, você tem o benefício das fibras, né, das vitaminas, dos açúcares. Agora, a propriedade anti-envelhecimento, né, das antocianinas, da liberação de dopamina e endorfina, você encontra na semente do cacau, né, da onde é extraído o próprio chocolate. Então, são duas coisas bem distintas, né? Você tem a opção da fruta, mas a propriedade benéfica, todo aquele vasodilatador, você encontra na semente do cacau. Então, o chocolate vem do cacau. E o que é exatamente? É essa substância que contém dentro? Exatamente. Ela é vasodilatadora, ela retarda o envelhecimento, ela dá aquela sensação de prazer, de saciedade. Então, isso a gente encontra no chocolate e não na fruta, no cacau. E por que a gente encontra muitas pessoas chocolatras? Porque o chocolate, seja branco ou seja preto, exerce essa questão do fascínio das pessoas. Na verdade, isso é uma questão até hormonal, né? Pela sensação de prazer, né? Quando você come um chocolate, a liberação de endorfina é um hormônio liberado também quando você pratica atividade física, quando você tem relação sexual. Libera também dopamina, que é aquela sensação de bem-estar. A serotonina também está estimulada, que é o hormônio da alegria. Então você sabe que o chocolate ele traz essas sensações boas, por isso que há uma dependência. Se você prestar atenção, você come chocolate hoje ao meio-dia. Amanhã ao meio-dia você sente aquela necessidade de comer novamente o chocolate.
Não pelo sabor, se você prestar atenção, é pela sensação que ele te causa, é essa dependência que te causa de bem-estar que o chocolate dá. Só que o problema é que essa sensação de bem-estar a gente quer cada vez mais, né? E a gente não se contenta com um tabletinho ou um bis, por exemplo. A gente vai comendo, comendo, comendo e não consegue parar, né? Exatamente, não é todo o chocolate que você pode fazer essa ingestão diária, né? Esses chocolates com muita concentração de gordura, isso acaba tendo o outro lado, né? De você ganhar peso, né? Aumentar um pouco as calorias da dieta. Então não é todo o chocolate que deve ser ingerido e nem em grandes quantidades também. Um pouquinho não faz mal a ninguém. Agora vamos entender um pouquinho mais a respeito desses benefícios. Quais são, doutora? Eu vou pedir para nossa produção colocar a nossa tela interativa número 2, que a gente vai entrar agora nesses mitos e verdades sobre o chocolate. Nosso primeiro tópico está falando sobre ele tem uma função de diminuir o estresse. Isso é verdade? Com certeza, né? É aquela sensação de bem-estar, acaba dando aquela acalmada naquele estresse do dia a dia. Então quando você coloca um pedaço de chocolate na boca, você tem essa sensação de prazer. Então ele acalma com certeza o estresse também. Agora ele exerce também uma função de anti-inflamatório. Ele é vasodilatador, melhora a perfusão, né? A circulação sanguínea melhora. Então ele também tem essa ação anti-inflamatória. Aparentemente ele melhora o quê? Melhora o quê? Com certeza o humor, né? Com certeza. Ele dá esse bem-estar, essa alegria. E é bom demais um chocolate. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 3, porque os seus benefícios não pararam por aí, viu? Tá falando sobre aumentar o nosso tempo de vida. Por quê, doutora? As antocianinas são os antioxidantes presentes no chocolate. Então eles melhoram o tempo de vida, melhora a qualidade da pele também, né? Ele retarda o envelhecimento celular também, né? E ele é muito bom, claro, com moderação. Se você come chocolate em excesso, você ganha peso. Então essa teoria vai por água abaixo, você diminui sua qualidade de vida. Agora, você falou que ele melhora o aspecto da pele, né? Porém, em alguns sites falam que tem uma ligação com a acne, que ele ajuda nessa questão do surgimento das acnes. Mas melhora, piora? Como assim? O que a gente pode dizer? Não é o chocolate em si, é o excesso dele, porque a gordura estimula, né, essa produção, né, seborreica no rosto, né, na pele. Então não é o chocolate em si que causa acne, mas sim o excesso dele, né, por conta da quantidade de gordura que estimula a produção da acne. Então a gente deixou bem claro aí, né, doutora? Agora, o nosso próximo tópico fala sobre a prevenção de derrames. Por quê, doutora? Porque ele é um vasodilatador, né? Então o que ele faz? Ele ajuda que não acumule plaquetas, né, nos nossos vasos. Então ele melhora a perfusão sanguínea. Então com isso a prevenção dos derrames. Turbina os músculos também. É uma fonte de energia maravilhosa, né? O chocolate ele é altamente energético, tanto é que algumas modalidades esportivas, pré-prova, alguns atletas costumam comer chocolate para gerar energia. É uma gordura boa que vai dar força, energia imediata para eles, então eles sabem que através do chocolate eles conseguem essa disposição, como se fosse um plus, um gás a mais na atividade física. Isso acontece porque dentro do chocolate a gente encontra uma substância chamada de cafeína. Exatamente. Que contém ela é estimuladora também, contém, né, suplementos. Alguns suplementos à base de chocolate são enriquecidos com a cafeína por conta disso. Ela dá aquele gás que a gente chama mais. Que a gente está precisando, com né? certeza. Eu vou pedir para a produção colocar a nossa tela interativa número 4 no ar, porque antes da gente falar sobre os benefícios do cacau, a gente vai falar sobre os malefícios do chocolate. Aqui a gente tem alguns tópicos, doutora, a gente vai discutir a respeito deles. Nosso primeiro tópico fala sobre enxaquecas e alergias. Por que isso acontece? Algumas pessoas têm enxaquecas e no chocolate há essa substância chamada cafeína, como nós falamos há pouco, e elas estimulam, mas ainda elas potencializam, né, esse sintoma da enxaqueca, e algumas também apresentam alergias, tanto à lactose quanto à própria substância do chocolate. Então é nelas que não é o uso do chocolate, seja qualquer tipo, não é permitido. Aí tem outras alternativas, né? Tem o chocolate à base de soja, tem os chocolates, o alfarroba, que é como se fosse, hoje ele está bem semelhante o sabor dele ao chocolate também. São algumas alternativas para quem não pode consumir chocolate.
Agora está falando aqui que ele causa uma dependência, né? Como eu falei, que existem pessoas chocólatras que não podem viver, assim como o café, por exemplo, para os brasileiros, o chocolate não é deixado de lado, precisa dele. Exatamente, é porque como nós falamos no início muito dessa liberação de hormônios, ela dá essa sensação de bem-estar, pessoas que ficam dependentes a essa sensação que o chocolate causa. Então elas consomem, tem que consumir cada dia mais, e você chega para fazer um plano alimentar, ela até fala, olha, você pode tirar tudo, menos o chocolate, por conta dessa dependência, desse bem-estar que ele sente ao consumir o chocolate. Então tem que ter cuidado, né, doutora? Muito cuidado, né? Nosso próximo tópico fala sobre aumentar o colesterol e o nível de gordura no sangue. É o tipo de chocolate que aumenta o nível de colesterol do sangue, tá? Alguns, pelo contrário, até ajudam a baixar isso, porque são as gorduras boas, né? Proveniente do cacau, tudo isso. Agora, quando esse chocolate, vamos falar, ele é rico em gorduras saturadas, que é o caso do chocolate branco, chocolate ao leite, quanto mais puro esse chocolate, melhor ele é para a saúde. Então, esses que aumentam o colesterol são geralmente aqueles que têm gorduras misturadas, gorduras hidrogenadas, gordura saturada na sua composição. Doutora, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 5 para a gente entender a diferença entre os benefícios do chocolate e do cacau realmente. Do cacau, reduz o mau colesterol, que é conhecido como LDL, e aumenta o bom colesterol, que é conhecido como HDL. Exatamente. A gordura boa nele acaba estimulando o aumento do HDL, que é o bom colesterol. Com isso, ele consegue diminuir o mau colesterol, que é o LDL. Eles trabalham um aumentando para baixar o outro. Quando isso não acontece, acontece o inverso, né? Aumenta o mal e baixa o bem. Mas isso só acontece realmente quanto mais puro o chocolate, a gordura do cacau é mais pura, você consegue esse benefício. Nosso próximo tópico fala sobre melhorar a saúde mental. Inclusive, algumas pessoas relacionam o chocolate, o cacau, com a concentração também, né, doutora? Exatamente. Quanto mais concentrado, melhor a secreção de dopamina, melhora a vasodilatação, melhora também essa circulação sanguínea. A concentração, né, a capacidade de foco aumenta muito mais. Algumas pessoas usam isso, os famosos concurseiros, né, que estão se preparando para Enem, tudo isso, eles usam muito o chocolate para quebrar entre um estudo, uma hora de estudo e outro, para melhorar até esse foco. E é saboroso demais. Né? Vamos para o nosso próximo tópico, que fala sobre o efeito antidepressivo. Inclusive, algumas pessoas que são muito ansiosas acabam comendo demais o chocolate também, né, doutora? Isso também tem um lado bom e o lado ruim, né? Dá aquela acalmada, dá aquela liberação de serotonina, que é o hormônio produzido por alguns antidepressivos também, mas causa uma dependência, né? Então ela acaba virando eu só me acalmo com chocolate, aí come toda hora, tá nervosa, come chocolate e acaba criando aquela dependência e aumentando o volume, né, do consumo. Então tem um lado bom por acalmar, mas também tem aquele outro lado que você acaba consumindo em excesso. Sempre a pessoa, tô de TPM, recorre ao chocolate, tô estressada, recorre ao chocolate. Por que isso acontece, doutora? Por que nós mulheres usamos sempre essa desculpa? A gente não consegue viver sem chocolate durante essa semana. Mas é porque ele realmente dá essa sensação de bem-estar, né? Se você se recordar, você está estressada, come um chocolate, é melhor do que um antidepressivo, ele dá aquela acalmada no humor, melhora. Mais natural, né? Inclusive. Com certeza, sem excesso. Nosso próximo tópico fala sobre proteger a visão. Por que isso acontece? Alguns chocolates são benéficos, tem a vitamina A, né? Então ele tem esse poder de liberação, de prevenir qualquer problema da visão. A vasodilatação também, melhora a circulação sanguínea também nos meios, né, periféricos, então melhora muito a visão, né? A visão como um todo. Melhora a saúde e o bem-estar de modo geral, isso a gente já falou, né? Quem não ama o chocolate? Com certeza, com moderado, todo dia um pedacinho de chocolate não faz mal a ninguém. Agora, doutora, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa próxima tela interativa, a tela interativa número 6, para a gente discutir um pouquinho mais
a respeito disso. Mas antes, doutora, já que a gente falou dessa questão dos tipos, qual o melhor para a nossa saúde? O que a gente pode falar sobre isso, por exemplo, dessa questão dos tipos? A gente falou que em alguns, na hora do preparo, tem a mistura com gorduras saturadas, que faz mal à saúde, aumenta o colesterol ruim. E o que a gente pode falar sobre isso? Na hora de comprar, a gente fica em dúvida. Quanto maior a concentração do cacau nesse chocolate, maior o benefício dele. Então, a gente costuma estimular. Acima de 70%, você tem todos esses benefícios do cacau. Quanto mais adicionado de gordura, quanto mais cremoso esse chocolate, mais malefício ele traz ao corpo. Entendeu? Então, vamos mostrar um pouquinho? Vou pedir para o nosso cinegrafista, Hudson Vieira, pegar nossa mesa aqui, que tá com um cheirinho ótimo, viu, gente? A gente vai mostrar um pouquinho a respeito disso. A gente tem aqui o chocolate branco, que muitas pessoas achavam que por ele ser branco, ele trazia mais benefícios para a saúde. Mas é o contrário, né? Isso é engano, na verdade. Na verdade, ele não leva o cacau próprio, ele leva a gordura do cacau. Não há adição do cacau no chocolate branco, e só a gordura do cacau. Então, junto com ele, ele traz outros tipos de gordura, e o chocolate branco é um dos mais saturados que existem, é o mais maléfico para a saúde. Tem mais gordura? Muito mais gordura. Ele é mais cremoso, inclusive, e a nossa produção até percebeu que ele derrete mais rápido que os outros, né? Muito mais rápido, exatamente. Agora a gente tem aqui as outras opções. Na verdade, o que a gente encontra com muita facilidade é o chocolate ao leite, né? A gente tem aqui os ovos de Páscoa, que no período de Páscoa realmente é muito difícil deixar de lado e escolher qual o melhor, inclusive para as crianças. Elas gostam mais do brinquedo, mais chamativo o brinquedo do que o chocolate em si, né? O chocolate ao leite, na verdade, é o mais consumido, é o que mais agrada ao paladar, né? Só que ele também tem essa adição de gorduras saturadas, né? Para dar essa cremosidade nele, né? Essa maciez, ele é adicionado de outros tipos de gordura, como as gorduras saturadas. Ele também não é legal para a saúde. Você deve consumir moderado mesmo, em pequenas porções, para não trazer esses malefícios à saúde. O melhor mesmo é aquela com maior concentração, que são os chocolates, chocolate puro, chocolate meio amargo, chocolate a 70%, são as melhores opções para a saúde. Doutora, inclusive tem algumas pessoas que dizem que o chocolate, o ovo de Páscoa, é mais gostoso do que uma barra, por exemplo. Será que tem mais mistura? Na verdade também tem todo aquele mito, né, da Páscoa, de você se preparar para aquilo. Depende do tipo de chocolate do ovo, que hoje você encontra vários misturados a leite, você vê com concentração máxima de cacau, com concentração mínima. Também varia de chocolate de ovo para ovo, né? Mas é mais o mito. E hoje também os chocolates, você encontra uma barra muito misturado, você encontra com pedaços de biscoitos, com caramelos, marshmallows, ele não vem propriamente um chocolate puro. Eu acho que o ovo ainda agrada por ser puro, né? O chocolate mais puro. Agora a gente tem aqui também, no caso do chocolate em pó, que também são conhecidos como achocolatados, né? Que muitas pessoas usam no preparo de bolos, no caso do brigadeiro de copo, no caso também do leite com o achocolatado, né, doutora? Há uma diferença entre chocolate em pó e achocolatado. O chocolate em pó, geralmente, ele vem o cacau sem adição de leite. O achocolatado, ele tem adição de leite, de açúcares, na maioria uma grande quantidade de açúcar. Então, há uma grande diferença entre um e outro. Né? Hoje, no mercado você encontra muito achocolatado e ele não é benéfico à saúde. Quando você for fazer um bolo, procure sempre um chocolate em pó ou cacau em pó. Uhum. Os dois são bem... E tem uma grande diferença no sabor. Você consegue ver que o bolo sai mais escuro, né? Ele é puro, ele dá aquele pretinho mais bonito no bolo de chocolate. Você consegue sentir o sabor do chocolate mais forte do que os achocolatados, que são misturas. Por exemplo, a gente tem aqui, eu vou pegar uma tacinha dessa para a gente conseguir observar. Esse aqui tem leite, a gente colocou leite desnatado, a gente colocou tanto o chocolate em barra, que a gente compra em quilo para fazer bolo, para fazer cobertura, para ele ficar com essa cor mais escurinha, porque teve a adição do leite condensado, do creme de leite e do leite em si, né? Além da maisena também. Então ele fica com essa textura aqui, eu vou mostrar, dá pra gente mostrar aqui, Hudson? Agora, aí.
ele fica com essa textura bem cremosa, Bem cremosa. Realmente, ó. Exatamente. Ele fica mais mole do que o brigadeiro, por exemplo. Exatamente. Dá uma cremosidade bem maior. É o leite, né, a gordura presente nele, que dá essa cremosidade maior. Agora, inclusive, a gente encontra essa mistura com bastante frequência nos aniversários, né, doutora? Exatamente. Aniversário principalmente de criança, né? Não pode faltar. Eu acho que hoje isso já é uma moda, né? Exatamente. Apesar de que hoje a gente encontra em alguns aniversários a opção de um chocolate sem a lactose. Muitas pessoas hoje estão preocupadas com essas intolerâncias, então você encontra já em algumas festinhas doces específicos, né? Alguns você vai nessas casas de brigadeiros, de chocolate, você já encontra o brigadeiro a 70%, né? Com nibs, que é o cacau triturado como cobertura. Então você já tem essa grande diferença, você já tem essa opção também. Também. Agora eu vou vir desse lado aqui, porque a gente tem um chocolate, gente, eu lavei a mão, tá bom? Tá tudo certo. Tem um chocolate aqui que eu vou pedir pro Hudson pegar pra gente, que a gente encontra também com facilidade e ele é muito apreciado, eu vou tentar quebrar aqui, ele é muito apreciado pelas pessoas porque ele encontra essas castanhas aqui, castanha de caju, passas também. Dessa forma ele fica mais saudável, doutora? Na verdade eu ia dar a minha opção, ele seria mais saudável se ele fosse a 70% com a castanha. Como ele é ao leite, ele já tem uma concentração de gordura maior e gordura saturada, né? Podia produzir esse tipo de chocolate com a castanha, mas ele no chocolate a 70%. Ele ia trazer benefícios maravilhosos, rico em selênio, zinco, né? O resveratrol, antocianinas, tudo isso retardaria, olha que maravilha, ninguém precisaria usar creme para pele, era só comer um pedaço de chocolate. A gente percebe que até na barra mesmo já apresenta tudo isso que a gente falou, né, doutora? Porém, ele não é escuro, então ele já tem adição de leite. Exatamente. Se você for ver o chocolate a 70%, ele é duro, ele não tem essa cremosidade, ele não forma esse cremezinho quando ele tá mole. Ele sempre tá mais duro, né, quando você quebra ele. Também, né? Agora a gente também encontra o chocolate de uma outra forma, que é mais divertido para algumas crianças, é mais fácil até mesmo de levar na bolsa, na lancheira, que são esses tipos de chocolates aqui, que em forma de bolinha, que a gente já encontra também com amendoim dentro, com outros produtos também, né, doutora? Exatamente. O amendoim maravilhoso, uma gordura boa, né, uma fonte de proteína maravilhosa. Pena que o chocolate utilizado é o chocolate ao leite, né? Um chocolate com gordura. E essa casquinha formada por corantes que muitas crianças apresentam alergias, né? Inclusive a gente não consegue abrir porque ele é realmente bem durinho. Então ele não tem muito esse benefício para as crianças por conta disso. Do tipo de chocolate e adição de corante também. Corante aqui é bem visto, né? Exato. Aí a gente tem bem presente. A gente tem aqui também uma outra opção, que esse a gente também encontra em unidade, porém ele vem numa caixinha, né? Que já vem com biscoito, né? Então, a notícia não é muito boa para as pessoas. Ele também não é uma opção saudável, porque é gordura saturada, né? Não é legal para as crianças. O ideal é que você acostume desde cedo o paladar da criança ao chocolate mais concentrado. E ele é bem crocante, inclusive, a gente vai abrir aqui, ó, e ele já tem outro tipo de chocolate. Mas se você for ver, quem dá crocância é o biscoito e não o chocolate. O chocolate é cremoso, porque ele para cobertura, né? Exatamente, é um chocolate para cobertura, tem muita gordura, então ele não tem essa crocância, na verdade. Quem dá a crocância é o biscoito. A gente tem uma outra opção também, que é utilizado um biscoito para dar essa crocância, só que tem um caramelo dentro também que muitas pessoas gostam, que é essa opção aqui que a gente observa já que ficou o caramelo dentro, né? Exatamente, é maravilhoso aos olhos, mas é uma bomba calórica, né? Ele é rico em açúcar, né? O caramelo é um açúcar puro, na verdade, o biscoito também, então ele não é uma opção saudável, saborosa, porém não saudável. Doutora, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando ainda sobre o chocolate e os seus benefícios, tá bom? Tudo bem. Então você de casa, não saia daí que o intervalo é rapidinho, mas a gente já volta. Se quiser falar com a nossa produção, mande uma mensagem através da nossa fanpage, facebook.com/estilo de vida Amazon Site. Estou com um dispositivo móvel aqui para a gente ficar conectados, interagindo sempre. Se tiver alguma pergunta e
questionamento. Esse é o nosso canal hoje, viu? Porque a nossa produção, infelizmente, teve um problema com o nosso WhatsApp, mas a gente está utilizando também as outras redes sociais. O Instagram também, @estiloamazonsat. Agora sim, é rapidinho, a gente já volta. Até lá.